Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora um programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista exclusiva com Andremara dos Santos, juíza auxiliar da presidência do CNJ. Ela vai falar sobre a violência contra a mulher e sobre as formas de se combater este problema. O judiciário sozinho não pode resolver esse problema que é de toda a sociedade, que não afeta só a mulher. Além da entrevista, você vai ver também as novas regras para a emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito com a inclusão do CPF. A Justiça em Rondônia investe na mediação para resolver conflitos entre adolescentes internados e tem resultados positivos. A lista da adoção no Brasil mostra que o número de adultos que querem adotar é muito maior do que o de crianças que esperam por uma família. E vamos ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre as novas regras para a emissão de certidões de casamento, de nascimento e de óbito. Entre as mudanças definidas pelo Conselho Nacional de Justiça está a inclusão do número do CPF em todos esses documentos. Os cartórios de todo o país têm até janeiro de 2018 para se adequar às regras. Com as mudanças, as certidões de nascimento, casamento e óbito passam a ter o número de CPF incluído nos dados. Isso também vai valer para as emissões de segunda via. Para os recém-nascidos, as novas medidas determinam o seguinte: não há mais quadros pré-estabelecidos para o preenchimento dos nomes do pai e da mãe. Isso evita, por exemplo, que haja uma lacuna quando a paternidade for desconhecida. A naturalidade da criança não precisa necessariamente ser onde ela nasceu. Pode ser o local de residência da mãe. Nos casos de reprodução assistida, a identificação do doador do material genético deixa de ser obrigatória. Mas se o doador tiver morrido, será preciso apresentar um termo de autorização para uso do material biológico. Já em situações de barriga de aluguel, o registro do bebê não vai incluir o nome da parturiente. As regras instituídas pela Corregedoria Nacional de Justiça permitem ainda a maternidade e a paternidade socioafetiva. O reconhecimento voluntário passa a ser irrevogável e só pode ser destituído por via judicial. Por ser um procedimento espontâneo, não representará um obstáculo para a discussão sobre uma verdade biológica. As pessoas que desejavam isso anteriormente, eu exigia uma ordem judicial sobre isso, e agora com essa decisão do CNJ, não precisa de nenhuma ordem judicial, basta a pessoa simplesmente vir aqui no cartório, declarar, ter o consentimento do outro cônjuge. Se a criança for acima de 12 anos, a criança também tem que consentir com essa paternidade ou maternidade socioafetiva. Então ficou assim um processo muito simples, né? Sem nenhuma burocracia, ele é imediato. A norma também garante o casamento civil para pessoas do mesmo sexo, assim como o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre homossexuais. A ideia de padronizar e fazer com que todos os cartórios cada vez mais facilitem a vida do cidadão nesses acessos aos atos da vida civil é, sem sombra de dúvidas, uma providência muito interessante. E agora vamos à entrevista especial desta semana, feita pela repórter Fernanda Mulaert. O assunto é a violência contra a mulher. O combate à violência doméstica tem sido prioridade no Brasil e é uma das principais bandeiras do Conselho Nacional de Justiça. Sobre este assunto, eu converso agora com a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Andremara dos Santos. Doutora Andremara, como é que está essa política de enfrentamento à violência doméstica? O que se propõe é fazer o enfrentamento à violência doméstica fundado em eixos. O primeiro desses eixos é fortalecer as estruturas no judiciário para o enfrentamento à violência doméstica. Como? Aplicando uma perspectiva de gênero na atuação jurisdicional. No segundo eixo, busca-se dar celeridade
aos julgamentos e melhorar a qualidade da prestação jurisdicional. E aí foi institucionalizada a campanha Justiça pela Paz em Casa, que a ministra Carmen Lúcia engendrou, encetou, idealizou e fez brotar em todo o país, com a participação de todos os tribunais de justiça, e veio agora para o âmbito da política judiciária e foi institucionalizada como um projeto nacional, Justiça pela Paz em Casa, que é realizado em 3 semanas, em datas significativas ao longo do ano, no 8 de março, na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, em agosto, na semana em que foi em que foi sancionada a Lei Maria da Penha, e em novembro, agora mesmo, acabamos de ter a última semana do ano, onde é comemorado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Falando justamente da Semana pela Paz em Casa, quais foram os avanços percebidos? No ano de 2016, tramitaram mais de 1 milhão de processos relativos à violência doméstica. 1.131.000 e mais uma fração. Já agora, na 8ª edição, em agosto, depois de coletados os números, verificou-se que havia em tramitação 925.558 processos, portanto uma redução de mais de 206.000 processos em função dessa atuação centrada, focada nesses processos que retratam ou que coíbem a violência doméstica e familiar contra a mulher. Recentemente, o Poder Judiciário lançou 8 metas que são destaques aí para o ano de 2018 e uma delas trata justamente dessa questão do enfrentamento à violência e de que forma fazer isso. Essa meta reconhece, inclusive, que o Judiciário sozinho e julgando os processos, fazendo a justiça naquilo em que lhe é solicitado, ele sozinho não pode resolver. E essa meta, que é a meta 8, determina que seja fortalecida a rede de enfrentamento à violência doméstica. E o que significa isso? Significa que o tribunal, autorizado enquanto Poder Judiciário a fazer cumprir as leis do país, como a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ou a lei que instituiu o feminicídio, para fazer cumprir isso é preciso atuar em rede, acionando o Poder Executivo, o Poder Legislativo, quando necessário alguma alteração legislativa, mas as organizações da sociedade civil, enfim, educação, saúde, tudo isso é necessário, essas articulações são necessárias para que haja efetivamente uma redução desse mal que é uma epidemia, se não uma pandemia. Infelizmente, não é um retrato, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas aqui no Brasil nós temos que tratá-lo com as ferramentas adequadas. Mais rápido do que ir a uma delegacia, ou mais fácil às vezes do que ir a uma delegacia, ou mais inevitável do que ir a uma delegacia, é ir a um posto de saúde, curar um ferimento, ou buscar apoio para o resultado de uma violência. Então, esse é um tipo de parceria que se deve buscar e que o atuar em rede significa reconhecer que o judiciário sozinho não pode resolver esse problema que é de toda a sociedade, que não afeta só a mulher, afeta a sociedade como um todo, afeta a economia e afeta o futuro, porque afeta as crianças que integram um ambiente onde a violência doméstica acontece. Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará revelou que cerca de 17% das mulheres nordestinas disseram terem sido vítimas de violência física pelo menos uma vez na vida. Esse tipo de dado é bastante alarmante, não é isso? Essa pesquisa foi muito importante você fazer o recorte de que foi realizada apenas no Nordeste, portanto, retratou apenas a realidade das capitais do Nordeste, embora pretenda se estender por todo o país. E é bom que se faça esse recorte para não parecer que apenas no Nordeste há o fenômeno da violência doméstica, mas retrata de uma forma científica uma realidade que atinge a todas as classes sociais, a todas as etnias, mas que atinge inclusive com maior veemência, com maior violência, sendo redundante, as pessoas afrodescendentes, as pessoas de raça negra. No próximo bloco, vamos ver
A lista de adoção no Brasil mostra que o número de adultos que querem adotar é muito maior do que o de crianças que esperam por uma família. Até já! O Link CNJ está de volta e a Fernanda Mulaert também. Fernanda. Oi, Guilherme. Agora eu vou falar sobre adoção, porque o número de adultos que tentam adotar uma criança é muito maior do que a lista desses meninos e meninas que esperam e precisam de um lar. Laços de família e de afeto. Aqui o amor surgiu à primeira vista e se mostrou bem mais forte que um vínculo de sangue. Meus filhos são as coisas mais maravilhosas do mundo, são os maiores presentes que eu e meu marido pudemos receber. Hoje eles são adultos sensacionais, eles são parceiros, eles são amorosos, eles são perfeitos. Durante alguns anos, a Maria Helena tentou engravidar, não conseguiu. Na adoção, realizou o desejo de ser mãe e deu ao Lucas, ao Iago e à Maria Estela a chance de serem filhos. O vínculo ele se dá pelo amor, pelo dia a dia e pela escolha, porque eu sempre disse para os meus filhos o seguinte: o problema não era deles serem adotados, o problema era meu, o problema era da mamãe que não pôde ter filhos. E desde muito pequenos eles souberam que eram adotados. O Banco Nacional de Adoção, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, tenta reproduzir outros casos de sucesso. Mas os números mostram um desequilíbrio. Mais de 41.700 pretendentes a pais estão cadastrados no banco. E 8.200 crianças estão na fila da adoção. Portanto, sobram possíveis pais para esses meninos e meninas. O problema é que o perfil pretendido impede que todos sejam adotados. Em Brasília, levantamento da Vara da Infância e da Juventude mostra que 96% das famílias querem bebês de até 3 anos. Em novembro, por exemplo, não havia ninguém interessado em adolescentes maiores de 12 anos. E olha que eles são 44% dos disponíveis para a adoção. Cada ano, cada mês que passa, ela vai ficando mais velha. Cada ano que ela acrescenta na idade dela, menos famílias tem que a gente possa estar fazendo essa consulta, né? Então, é um trabalho que depende tanto da preparação como também de um protagonismo dessa família. No perfil inicial da Maria Helena, a prioridade era por um recém-nascido branco, de olhos claros e saudável. O primeiro filho adotado, no entanto, seguiu outro padrão. Desde 2009, os interessados em adotar são obrigados a fazer um curso preparatório. Nele, os futuros pais são orientados a abrir o leque de opções. Na chamada busca ativa, muita gente descobre que o filho ideal pode ser deixado de lado para que o filho possível seja, enfim, adotado. Esse é o grande desafio, né? Das pessoas negociarem com o seu próprio sonho, com as suas idealizações e acolherem aquela criança real, que tem uma história, que já tem uma família, que já teve vínculos que foram rompidos, tem vínculos que ainda ela queira preservar. Então, tudo isso implica num compromisso muito grande da família que está assumindo essa responsabilidade. Então, implica num compromisso, numa responsabilidade muito grande, mas também o que a gente observa que isso provoca, às vezes, alegrias muito grandes, muito duradouras e laços muito consolidados, muito fortes. Um ano depois da primeira adoção, a Maria Helena abraçou a causa e fundou o Instituto Amigos de Lucas, no Rio Grande do Sul. Hoje, o grupo troca experiências, acaba com mitos e preconceitos e propõe uma nova cultura de adoção. Nós evoluímos muito, mas ainda falta essa discussão que ela tem que se dar no âmbito do judiciário, mas também na sociedade civil, que são os grupos de apoio à adoção, que podem acolher todas essas pessoas que têm a intenção de adotar e explicar a elas que existe o filho imaginado, que é esse, mas existe o filho possível. Esse filho possível não é um filho de segunda categoria, porque ele é uma criança ou um adolescente que tem todo o direito de ter pai e mãe como qualquer criança. As crianças não são um objeto, as crianças não são
um depósito dos seus sonhos, das suas esperanças. A criança é um ser com vida própria, é um ser que tem história, é um ser que tem também desejos, também idealizações, também imagina uma família de uma determinada forma, que pode não ser exatamente aquela família que a gente apresentou. A Justiça em Rondônia investe na mediação para resolver conflitos em uma unidade socioeducativa para adolescentes e os resultados são muito positivos. Ji-Paraná fica no centro do estado de Rondônia, uma cidade de porte médio, que tem num projeto do Poder Judiciário uma esperança para reduzir os conflitos na unidade de internação de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O CASE, Centro de Atenção Socioeducativa de Ji-Paraná, é uma unidade modelo. O prédio foi inaugurado há 1 ano. Hortas, jardins, sala de aula e laboratório de informática. À primeira vista, pode até parecer que a principal atração aqui do CASE de Ji-Paraná é a estrutura física, nova e bem cuidada. Mas a forma como os internos, o Poder Judiciário e os funcionários estão resolvendo os conflitos ocorridos aqui é o que mais chama atenção. Eles utilizam a mediação. Ao entrar nessa sala, os adolescentes conhecem uma maneira diferente para resolver desentendimentos que poderiam gerar problemas maiores na unidade. Aqui no CASE, a convivência muito próxima, muitas vezes uma conduta ainda muito incipiente de um adolescente para com o outro, aquilo já é um conflito latente. É alguma coisa que pode escalar, que pode evoluir para alguma coisa mais grave. Então, uma vez identificada uma conduta assim, ainda muito no nascedouro, e os adolescentes, os dois, aceitam fazer a mediação e conversam sobre aquela pequena conduta muito simples, aquilo evita a escalada do conflito, a evolução do conflito e evita algo maior que pode eventualmente acontecer. Às vezes é demorado, né? O efeito da mediação não é imediato, né? Leva tempo. 10 sessões, depende do caso, depende do indivíduo, porque cada um tem sua história de vida. Mas quando conclui, é gratificante. Ao invés de gabinete de juíza, muitas vezes a rotina dessa magistrada é dentro da unidade de internação. Encerramos, em definitivo, históricos de rebelião, de motins, de conflitos, assim, efetivos a ponto de, às vezes, ter que haver a intervenção, né, da Polícia Militar. Então, nós não temos mais rebeliões aqui na unidade. Eu vejo como um grande avanço a questão da mediação dentro do sistema socioeducativo. A gente está vendo com bons olhos e espera bons resultados da agora para frente. E a ideia da Secretaria de Justiça é fazer com que a gente consiga levar essa ideia, esse projeto, para as demais unidades do Estado. 2 mediadores são interlocutores desse conflito. Xingamento e ameaça são trocados por conversa e boa vontade. Os mediadores não interferem nem direcionam o acordo, apenas abrem caminho para que os próprios envolvidos na situação resolvam o conflito e ressignifiquem essa relação. Frente a frente, os adolescentes evitam que essa rusga seja, no futuro, motivo de preocupação para a segurança da unidade. A mediação como instrumento para a pacificação de conflitos e que chegue ao empoderamento dos envolvidos, de forma que eles consigam assumir a autoria da solução dos problemas deles, com um aprendizado, inclusive, para a vida pessoal e para o que vai fazer lá fora, então eles servem não só como harmonia, como também serve como instrumento, eu acredito, até de ressocialização. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos. A legislação brasileira diz que ninguém pode ser preso por dívidas. Existe apenas uma exceção. Que exceção é essa? Atraso no pagamento da prestação do celular. Não pagamento da pensão alimentícia. Ser depositário infiel, ou seja, ficar responsável pela guarda de um bem e deixar que ele desapareça. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos:
A legislação brasileira diz que ninguém pode ser preso por dívidas. Existe apenas uma exceção. Que exceção é essa? A resposta certa é a B, o não pagamento de pensão alimentícia da prisão. A pensão é fixada pelo juiz, que decide de acordo com a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Se não pagar e for condenado, o réu pode pegar até 4 anos de prisão e pagar multa de até 10 salários mínimos. Agora vamos ver notícias do CNJ. O CNJ já tem o calendário para 2018. A primeira sessão será em 6 de fevereiro. Os julgamentos estão marcados para pelo menos até o meio do ano. No primeiro semestre, os conselheiros vão participar de 10 sessões ordinárias, cada uma com um intervalo de 15 dias. Em fevereiro, além da abertura, haverá sessão no dia 20. Para março, os encontros ficam agendados para os dias 6 e 20. Em abril, eles acontecem nos dias 13 e 17. Já em maio, as sessões serão nos dias 8 e 22. E em junho, nos dias 5 e 19. As pautas dos julgamentos ficam disponíveis para consulta até 48 horas antes do início das sessões, que ocorrem sempre às terças-feiras. Vamos ao giro pelo Brasil, as notícias que chegam dos estados. A presidente do Supremo e do CNJ recebeu representantes de tribunais brasileiros mais uma vez. Foi o 11º encontro do ano. A ministra Carmen Lúcia cobrou informações sobre o trabalho do judiciário. Os dados vão ajudar a traçar estratégias e alcançar metas em 2018. Os participantes também discutiram a expansão do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, já implantado em Roraima. Nos próximos meses, os cadastros dos presos de São Paulo e de Santa Catarina vão estar disponíveis. Os dados nacionais deverão ser consolidados até maio. Os convidados consideraram positivos os encontros mensais. Nós trocamos opiniões, trocamos ideias, definimos ações, coordenamos providências para melhorar a gestão do Poder Judiciário em nível nacional. A ministra abre um caminho de diálogo direto com os presidentes dos tribunais, onde eles mostram as dificuldades dos tribunais locais, dos locais, das comarcas, do Estado em si. E na procura do atingimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse é o grande ganho que nós temos nessas reuniões. E ainda sobre o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, juízes e servidores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina participaram de um programa de capacitação para operar o sistema. O banco vai certificar a entrada e a saída de internos e está em estágio final de implementação no estado. O curso é considerado importante para a precisão do censo carcerário. O magistrado, sabendo como funciona, ele tem como cobrar do servidor a correta inserção dos dados. A independência e o ativismo judicial foram debatidos neste seminário promovido pelo CNJ e pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Mais de 1.000 pessoas, entre juízes, advogados, promotores e jornalistas, discutiram a missão do judiciário. Foram levantados temas polêmicos como o uso de drogas, aborto e mudança de sexo. O que se discute num seminário como esse é exatamente quais os limites de atuação e em que a atividade judicial tem mesmo o papel de tornar viva cada vez mais a Constituição, as leis, e com isso dá-se isso que se chama de um ativismo judicial e não a passividade judicial. O seminário teve a parceria da Fundação Getúlio Vargas. A ministra Carmen Lúcia também participou da reunião do Comitê Executivo Nacional do Fórum de Saúde. O encontro teve a participação da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. O objetivo é criar condições para acelerar os processos que envolvam o direito à saúde. O CNJ aposta em caminhos como a conciliação sem aumento dos casos de judicialização. No próximo dia 11, o CNJ promove uma audiência pública nacional sobre os processos relativos à saúde. As boas práticas do Judiciário foram destaque no Prêmio Inovare 2017. O prêmio foi criado em 2004 para incentivar e divulgar a prática de medidas de aprimoramento e modernização do Judiciário. As melhores práticas disputam as categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania, que teve a maior participação.
A novidade deste ano foi o prêmio especial para um trabalho no sistema penitenciário de Fortaleza, no Ceará. A prática Meninas que Encantam combate a discriminação a detentos transgêneros. O troféu foi entregue pelo ministro aposentado do STF e presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare, Carlos Aires Brito. Boa noite. Boa noite. Já pensou em dormir com boa noite assim? Em São Paulo, este é o sonho dos meninos e meninas que aparecem nesse vídeo. Eles estão à espera de um lar. O projeto Adote um Boa Noite do Tribunal de Justiça estimula a adoção tardia. Só no estado, 5.000 crianças acima de 7 anos aguardam pela chance de ganhar uma família. Desde outubro, quando a campanha começou, 130 pessoas mostraram interesse em adotar crianças nessa faixa etária. O quadro O que é a Justiça para você está de volta. Veja o que pensa o cidadão. Justiça para mim é o cumprimento das leis, a preservação da garantia de todos e o combate à desigualdade. Justiça para mim é o equilíbrio das relações sociais, relações interpessoais e o respeito às garantias, às liberdades, aos direitos individuais de cada cidadão. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, aos sábados, ao 12h30, às terças-feiras, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.